Olá! Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos dar um mergulho em um tema que, sinceramente, dá muita água na boca e ensina demais sobre a nossa própria história. Vamos desvendar juntos a riquíssima e multicultural tapeçaria da culinária brasileira. Não estamos falando só de comer para matar a fome, não. É um banquete histórico de verdade, servido em várias etapas, que conta tudinho sobre a formação de uma nação. Mas antes de a gente começar a falar de pratos deliciosos e dar fome em todo mundo, precisamos dar um passinho para trás e fazer uma pergunta bem básica. Afinal, o que é gastronomia? A gente ouve, fala tanto essa palavra, mas o que ela significa de verdade no contexto da nossa história? Bom, a gastronomia vai muito, mas muito além de só satisfazer a nossa necessidade biológica de comer. Ela é, na verdade, uma intersecção incrível entre a biologia, as nossas experiências sensoriais e, claro, elementos culturais super profundos. E aqui no Brasil, a chave de tudo isso é a nossa miscigenação. A nossa gastronomia é o resultado direto dessa mistura fantástica e muitas vezes bem complexa de diferentes povos e tradições. E no nosso cardápio de hoje vamos passar por 6 etapas, começando por definir essa tal de gastronomia, passando pelas fundações indígenas, a chegada dos ingredientes portugueses, a força da cultura afro-brasileira, as nossas dietas modernas e, por fim, como valorizar e manter vivas essas tradições todas. Vamos lá para a primeira parte, definindo a gastronomia brasileira, indo muito além do que a gente coloca no prato. O nosso país tem dimensões continentais, certo? Isso significa que é simplesmente impossível falar de apenas uma culinária brasileira. Nós temos um mosaico espetacular de cozinhas regionais. Pensa bem, o tacacá e o açaí dominando lá no norte, o famoso pão de queijo em Minas Gerais, o acarajé na Bahia, a feijoada clássica do Rio de Janeiro e, claro, aquele tradicional churrasco no sul. Cada cantinho tem a sua própria identidade inconfundível. E é justamente por conta de toda essa riqueza que o impacto da nossa culinária é monumental. Não é à toa que ela passou por um processo de valorização tão gigante que hoje é considerada patrimônio cultural e material por órgãos como o IFAM e a própria Unesco. Pensa no impacto prático disso. Movimenta a nossa economia, atrai o turismo e se conecta diretamente com o meio ambiente e questões sociais e de nutrição. Hoje, gastronomia é ciência, é uma ponte direta para a gente entender e se aproximar mais da nossa sociedade. Chegamos à nossa segunda etapa, as fundações culinárias indígenas, as nossas raízes originais. Tudo realmente começa aqui, na nossa base. Os povos indígenas nos deram ingredientes que são literalmente o coração das nossas cozinhas até os dias de hoje. Estamos falando da mandioca, da batata doce, do palmito, sem contar o uso brilhante de peixes e carne de caça. Mas olha só que interessante, as técnicas de preparo deles já eram super avançadas. Eles já dominavam a fermentação, métodos para secar os alimentos e usavam algo chamado moquém. E um detalhe incrível, originalmente o moquém era um utensílio feito de madeira que servia especificamente e apenas para cozinhar peixes. Daí que vem a nossa palavra moqueca. Legal, né? E quando a gente olha para os registros históricos, descobre umas coisas fascinantes. Sabiam que os indígenas já tomavam um refresco de guaraná para ter mais pique e disposição na hora de caçar? E tem mais, eles acreditavam que o guaraná, por ser bem diurético, ajudava a curar febres e cãibras. Outra coisa muito bacana é a paçoca. Esqueçam aquele docinho de amendoim de festa junina por um segundo. A paçoca original era feita com carne assada, que era esmagada no pilão junto com farinha de mandioca. Era uma mistura tão nutritiva e que durava tanto tempo sem estragar, que acabou virando farnel oficial, a marmita de viagem dos bandeirantes nas expedições intermináveis pelos sertões do Brasil. Indo para o nosso terceiro ponto, ingredientes e técnicas portuguesas. Uma adição literalmente real ao nosso caldeirão. Quando os colonizadores europeus chegaram por aqui, o cenário alimentar e agrícola mudou da água para o vinho. Ou melhor, para a cana-de-açúcar. Eles trouxeram a cana e todos os seus derivados, tipo a rapadura e o nosso amado açúcar. E claro, não podemos esquecer da pecuária. A introdução da carne bovina e do gado em geral criou bases totalmente novas, não só para o nosso paladar, mas também para a nossa economia. Mas a influência de Portugal não parou na carne e no açúcar. Eles trouxeram especiarias lá do outro lado do mundo e também alimentos que eles mesmos já tinham adotado de outros lugares, tipo o milho e a banana. E nas técnicas de cozinha, a revolução foi colossal. A gente viu o uso intenso de sal, o vinho na preparação da comida, os famosos cozidos, as técnicas para fazer pão e, claro, a doçaria.
Sabe todos aqueles doces tradicionais brasileiros que levam gema de ovo à beça? Pois é, tudo herança purinha das técnicas portuguesas. E tem os detalhes do dia a dia da realeza que dão um charme muito especial a essa história. Tem até música popular dizendo que Dom João VI comia qualquer coisa que dessem para ele, mas a verdade é que os pratos favoritos dele eram frangos, capões e um bom arroz com chouriço. Já o neto dele, o imperador Dom Pedro II, era apaixonado por canja de galinha. O curioso é que os relatos dizem que ele comia a tal da canja com uma pressa enorme, sem cerimônia nenhuma, só para matar a fome rápido mesmo. São essas pequenas anotações que dão vida à história. Chegamos à etapa 4, a cultura alimentar afro-brasileira, temperando de vez a nossa panela. Olha, a matriz africana transformou a comida no Brasil de um jeito que não tem como medir. Foram incorporados ingredientes revolucionários que explodiram o nosso paladar. Imagina o azeite de dendê ou leite de coco, feijão, amendoim, inhame e especiarias com muita potência, como o gengibre e o açafrão. Mas além de todos esses ingredientes maravilhosos, a cultura afro-brasileira consolidou a fantástica tradição da comida de tabuleiro. Foi aí que nasceu a fundação riquíssima da nossa cultura de comida de rua, que hoje é algo inseparável da identidade urbana do país, principalmente na Bahia. Avançando para o quinto ponto, as dietas modernas e o fast food. Onde entra essa grande mudança contemporânea? Aqui o que a gente precisa notar é o forte contraste. Por muitos e muitos séculos, a nossa comida foi baseada naquelas técnicas de cozimento mega lentas, panelas que ficavam horas, às vezes até dias fervendo no fogo. Só que hoje, as coisas mudaram demais. A gente consome uma quantidade muito maior de produtos de origem animal, gorduras vegetais e, sem dúvida, os produtos industrializados. A vida da sociedade ficou bem mais acelerada, e a nossa gastronomia teve que correr junto, abrindo espaço para o fast food e para um formato que é a cara do brasileiro moderno, o restaurante self-service. Foi aquele momento da história onde a praticidade muitas vezes teve que passar na frente da tradição. E finalmente chegamos ao ponto 6. Valorizando as tradições culinárias e preservando toda essa nossa herança. É muito bom lembrar que preservar não significa trancar uma receita no museu e nunca mais mexer nela. Preservar e manter a comida viva no prato da gente. Profissionais e fãs da boa mesa estão fazendo isso na prática todos os dias, comprando ingredientes de produtores locais, resgatando métodos antigos e divulgando com muito orgulho a nossa comida regional. Um baita exemplo disso é a rabada. É um prato que respira tradição, super antigo, mas que hoje os chefes estão reinterpretando sem parar. Eles juntam aquela memória afetiva da comida feita com calma, com técnicas super modernas de preparo e apresentação. E para onde toda essa mistura aponta agora? Bom, o futuro está de portas abertas para a internacionalização da nossa gastronomia. Aquela mesmíssima panela lá de trás, cheia de influências indígenas, portuguesas e africanas, agora está subindo no palco do mundo. A gente está dialogando com culturas de fora no que o pessoal chama de fusion food, ou a famosa comida de fusão. É simplesmente incrível ver os nossos ingredientes nativos ganhando o mundo e sendo celebrados globalmente. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, quero deixar uma reflexão no ar. Com a sociedade ficando cada vez mais acelerada e exigindo soluções instantâneas, como é que essas nossas raízes culinárias super ricas, que pedem tanto tempo, tanto afeto e aquele cozimento bem lento, vão continuar existindo e evoluindo? É um equilíbrio realmente fascinante entre respeitar a nossa história e ainda ter aquele apetite gigante por novidades. Eu espero muito que esse nosso papo tenha mudado o jeito como a gente enxerga e, quem sabe, até como a gente saboreia o nosso próximo prato de comida brasileira. Valeu demais pela companhia e até a nossa próxima análise.